Livro O Diálogo, Santa Catarina de Sena. Terceira parte. A Providência Divina. Capítulo 29. Oração pelo mundo e pela Igreja. 29:1. Agradecimento a Deus Pai. Então aquela serva, inebriada de amor, sentiu o coração ferido por grande amargura. Voltou-se para Deus e disse-lhe: Ó Deus eterno, sublime luz, fonte da luz, chama superior a qualquer outra, única a arder sem se consumir. Somente tu destróis o pecado e o egoísmo, por acaso existentes no homem, sem fazê-lo sofrer, mediante o alimento de um insaciável amor. E quando sacias sempre mais, ele te deseja. Quanto mais te possui, mais te procura. Acha-te e te experimenta. Ó fogo eterno, ó abismo de amor. Bem sumo e eterno Deus infinito, quem te levou a iluminar-me, pobre criatura que sou, com a luz da tua verdade? Tu mesmo, ó foco de amor. Foi sempre o amor que te obrigou e obriga a nos criar à tua imagem e semelhança, a nos perdoar com a doação de graças incontáveis e infinitas. Ó bondade superior a toda bondade, somente tu és bom. Enviaste-nos o Verbo, teu Filho unigênito, para que convivesse com os homens, criaturas empobrecidas e tenebrosas. Quem realizou tal coisa? O amor, pois tu nos amaste antes que existíssemos. Ó bondade, ó grandeza eterna, tu te fizeste pequenino, para que o homem ficasse grande. Para qualquer lado me volte, nada mais vejo que o abismo flamejante do teu amor. Seria eu, por acaso, tão pobre que iria devolver-te os dons e o inflamado amor que mostraste e demonstra para com os homens, tanto em geral como em particular? Teu próprio amor te agradecerá. Eu sou aquela que não sou. Se afirmasse que sou alguma coisa, mentiria. Seria uma enganadora, uma filha do pai da mentira. Tu somente és aquele que é. De ti recebi a existência e os demais dons. Tudo como presente de amor. Nada me era devido. Ó Pai, a humanidade jazia enferma por causa do pecado de Adão. Tu enviaste o amoroso Verbo encarnado como médico. A mim mesma, quando estava enferma, por negligência e maldade, tu, Deus eterno, médico bondoso, me deste o medicamento doce e amargo, que me curou e reergueu. Quanto me é suave o fato de te revelares a mim no amor. Quanto me é agradável teres iluminado minha inteligência com a luz da fé. Nessa luz, por tua vontade, entendi a grandeza da graça concedida às pessoas quando se distribui o sacramento do todo Deus e todo homem, na hierarquia da Santa Igreja, bem como a dignidade dos sacerdotes encarregados de fazê-lo. Desejei que cumprisses aquela tua promessa, e tu fizeste muito mais. Concedeste o que nem sabia pedir. Conscientizei-me, assim, de que o coração não sabe pedir, nem desejar quanto és capaz de dar. Vejo que tu és aquele que é, bem infinito e eterno, enquanto nós somos aqueles que não são. Por seres o infinito e nós o finito, dás o que o homem não sabe ou não pode querer. Realmente o homem desconhece quanto sabes, quanto podes, quanto queres enriquecer sua alma com riquezas que ele nem pede, e por caminhos imensamente belos. Foi assim que eu compreendi, em grande luz e amor, quanto queres bem a todos os homens, especialmente aos sacerdotes. Eles são os anjos da terra. Fizeste-me ver a santidade e felicidade dos teus ungidos, que no passado viveram a justiça. Foram verdadeiras lâmpadas ardentes da Santa Igreja. Com isso, percebi melhor os defeitos dos sacerdotes que vivem no pecado, e senti grandíssima dor pelas ofensas que cometem contra ti, pelos danos que o mundo inteiro recebe,
Como espelhos de pecado, eles danificam a todos, pois deveriam refletir a virtude. Tu me revelaste tais coisas, tu te lamentastes comigo, responsável que sou por tantos males. Sofri uma dor imensa. Ó amor sem preço, tu revelaste tais coisas e me deste aquele medicamento doce e amargo que me afastou da maldade e da negligência, para que recorresse a ti com zelo e solicitude, para que me conhecesse a ti. Tomaste consciência dos males com que tanto te ofendem, especialmente os sacerdotes. Queres que eu derrame um rio de lágrimas sobre mim mesma e sobre tais mortos, extraindo-as pela consciência do teu amor infinito. Vivem tão mal os sacerdotes. Ó fogo inefável, amor de caridade, Pai eterno, quero que jamais diminua o meu desejo santo pela tua glória e salvação dos homens. Que meus olhos não se esgotem. Sejam como dois mananciais a brotar de ti, mar de paz. Agradeço-te, ó Pai. Ao atender meu pedido, ao mostrar-me quanto eu não implorava por desconhecer, deste-me razões de chorar e oferecer amorosos anseios diante de ti, com oração humilde e contínua. 29:2 Oração pelo mundo e pela Igreja. Rogo-te agora, tem piedade do mundo e da Santa Igreja. Cumpre aquilo que prometeste. Não demores em usar de misericórdia para com o mundo. Escuta e realiza o desejo dos teus servidores. Tu mesmo os fizeste clamar. Escuta, pois, as suas vozes. Teu filho aconselhou que chamássemos, Mateus 7,7, pois obteríamos resposta. Que batêssemos, que a porta nos seria aberta. Que pedíssemos, pois haveríamos de receber. Ó Pai, teus servidores imploram misericórdia. Responde-lhes, pois. Sei que a misericórdia é atribuída a ti. Não podes deixar de concedê-la a quem suplica. Teus servidores batem à porta do teu Filho. Eles conhecem o amor que tens pelo homem e por isso batem à tua porta. A chama do teu amor não há de recusar a quem resiste com confiança. Abre, pois, descerra, despedaça os corações endurecidos dos teus filhos. Eles mesmos nada podem. Escuta, porém, em força de tua infinita bondade e por amor dos teus servidores que suplicam por ele. Vê como se acham ante a porta do teu Filho e clamam. Que te pedem eles? O sangue do teu Filho. Em tal sangue lavaste o pecado e apagaste a mancha da culpa de Adão. É sangue nosso, nele nos lavaste. Não irás desdizer-te, nem o queres diante de quem te implora. Concede, pois, aos homens o fruto do sangue. Coloca no prato da balança o peso do sangue de Jesus, para que o demônio não mais arrebate as ovelhinhas. Tu és o bom pastor, deste-nos o Filho. Por obediência, ele morreu pelas ovelhas, lavando-as no sangue. É esse sangue que teus servidores pedem, como mendigos à tua porta. Rogam pelo mundo que o perdoes. Que a Santa Igreja floresça novamente, com bons e santos pastores, que desapareça a iniquidade dos ministros maus. Ó Eterno Pai, prometeste misericórdia para o mundo, prometeste reformar a Santa Igreja, prometeste dar-nos conforto pelo amor que tens aos homens em atenção à oração dos teus servidores, bem como pela paciência que demonstram nas adversidades. Não demores em envolver-nos um olhar piedoso. Já que amas dar resposta antes que peçamos, dize uma palavra de perdão. Abre a porta da tua inestimável caridade, manifestada a nós no Verbo encarnado. Bem sei que a abres antes de pedirmos. Baseando-se no próprio amor que lhes deste, os teus servidores clamam à procura de tua glória e da salvação humana. Concede-lhes o pão da vida, ou seja, o fruto do sangue.
Eles o imploram para a glória do teu nome e para a santificação dos homens. Ao que parece, a salvação de numerosas pessoas dá maior glória a ti do que se todos fossem deixados na obstinação do mal. Tudo te é possível, Pai eterno. Embora nos tenhas criado sem nossa colaboração, sem ela não nos queres salvar. Rogo-te, pois, que faças tais pessoas desejar quantos teus servidores imploram. Eu imploro por teu infinito amor. Tu nos criaste do nada, agora existimos. Perdoa e reforma os vasos construídos à tua imagem e semelhança. Reforma-os para a graça na misericórdia do sangue do teu Filho. 30. A providência divina. 31. Deus Criador e Redentor. Então o Pai Eterno olhou com bondade e clemência para aquela serva, como a significar que sua providência jamais falta ao homem em nada, sob a condição de que ele a aceite. Foi o que Deus Pai afirmou com esta sentida queixa. Ó, minha filha querida, como já disse várias vezes, desejo usar de misericórdia para com o mundo e auxiliar a humanidade em todas as suas necessidades. Mas as pessoas são más, usam como veneno mortífero o que lhes dei para a vida e prejudicam-se. De minha parte, auxilio sempre. Tudo o que faço é com tal finalidade. Na minha providência, criei a humanidade. Ao pensar em mim mesmo, amei a beleza das criaturas e resolvi criar o homem à minha imagem e semelhança. Dei-lhe a memória para que retivesse a recordação dos meus favores e participasse do meu poder de Pai. Dei-lhe a inteligência com a qual compreendesse minha vontade na sabedoria do Filho, pois sou o doador das graças em grande chama de caridade. Dei-lhe a vontade que participa da clemência do Espírito Santo, e isto lhe possibilita amar o que a inteligência percebe. Tudo isso eu fiz para que o homem me conhecesse, experimentasse, gozasse na eterna visão. Mas, como também já recordei repetidamente, a porta do céu se fechara, impedindo que o homem atingisse a sua meta. Fora a culpa de Adão, que havia desprezado sua própria dignidade, esquecido da amorosa providência e inefável amor com que o criara. Adão desobedeceu. Da desobediência, decaiu para a imoralidade, com soberba e prazer feminino. Talvez mesmo, sem acreditar naquilo que ela dizia, preferiu desobedecer do que contristá-la. Dessa desobediência vieram todos os outros males. Deste primeiro envenenamento, herdaste o resto. Mas, sobre as consequências da desobediência, falarei mais adiante, ao recomendar a obediência. Para eliminar semelhante morte, filha querida, minha providência enviou o Verbo encarnado, meu Filho unigênito. Com tática, acudi às vossas necessidades. Disse com tática, porque me servi da vossa natureza humana como isca, sendo anzol a natureza divina de Cristo, o qual fisgou o demônio que não o reconheceu. Dessa maneira, o Verbo encarnado destruiu a mentira com que o diabo havia enganado o homem. Sim, agi com tática e providência. Impossível, filha querida, uma doação maior do que a do Verbo encarnado. Impus-lhe, por obediência, que retirasse da humanidade aquele veneno. Então ele, obedecendo amorosamente, encaminhou-se para a cruz. Ao morrer pela virtude de sua divindade, deu-vos novamente a vida. Como sou o bem infinito, queria uma satisfação infinita pela culpa. Para alcançá-la, a natureza humana, pecadora e finita, teria que unir-se a algo que fosse infinito. Era a única maneira pela qual poderia satisfazer junto a mim, em favor de todos os homens, passados, presentes e futuros. Para readquirir junto a mim a vida perdida, a satisfação havia de igualar-se à ofensa. Eis o motivo por que efetuei
a união da natureza humana com a divina em Cristo, e de tal união resultou a satisfação perfeita. Foi obra da minha providência. Do sofrimento do Verbo encarnado, sofrimento finito, por virtude da divindade recebestes um efeito infinito. Como providência eterna, eu, vosso Deus e Pai na Trindade, renovei a humanidade. O homem perdera a inocência, as virtudes todas, morria de fome, frio na caminhada, sujeito a muitas misérias. A porta celeste se fechara, toda esperança estava perdida. Se a humanidade conseguisse pelo menos reaver tal esperança, já teria certo conforto nesta vida. Sem ela, vivia na aflição. Pela forma descrita, sem qualquer merecimento vosso, minha providência agiu. Por exclusiva bondade minha, vos concedi a veste nova do Verbo encarnado, o qual se despojou da vida e vos revestiu da inocência e graça. Falo da inocência e graça batismais, recebidas na virtude do sangue que vos lava da mancha do pecado original, herdado do pai e da mãe na própria geração. Já não mais intervenho com o sofrimento físico, na maneira que sucedia no Antigo Testamento, na circuncisão. Agora tudo se dá na alegria do batismo, no qual a pessoa é revestida e aquecida. Na chaga do seu coração, meu filho revela todo o calor do seu amor, qual braseiro escondido sob as cinzas da natureza humana. Esse braseiro não haveria de aquecer a frialdade do vosso coração? Só mesmo quem estivesse obstinado no mal, cego de egoísmo e incapaz de entender quão ternamente é amado por mim. Minha providência deu igualmente ao homem o pão que fortalece durante a caminhada desta vida, como afirmei antes. Contemporaneamente, enfraqueci os inimigos do homem, os quais não mais conseguem prejudicá-lo. Somente o homem pode danificar-se. Além disso, a estrada foi cimentada no sangue de Cristo, de maneira que o homem possa caminhar e alcançar a meta final para a qual o criei. Qual o seu alimento? Já o disse acima. É o corpo e sangue de Cristo crucificado, o todo Deus e todo homem, o pão dos anjos, o pão da vida. É um alimento que satisfaz a pessoa que o recebe com amor, pois supõe o desejo santo. Eis o modo como fortaleci o homem. Também dei à humanidade o conforto de uma esperança. Ao dar valor ao preço do sangue com que foi remido, o homem sente uma firme esperança e grande certeza de salvação. Se é verdade que sempre me ofende, com todos os sentidos, também foi com o corpo inteiro que meu filho tolerou grandíssimos tormentos. Por sua obediência, ele cancelou vossa desobediência. Ainda mais, de sua obediência, recebestes a graça. Da mesma forma, como da desobediência de Adão, havíeis herdado a culpa. Desde o início do mundo até agora, minha providência cuida e continuará a cuidar das necessidades e salvação dos homens. Realiza tal obra por formas diversas, conforme parecer melhor a mim, médico verdadeiro e justo, ante vossas enfermidades. Umas vezes restituo a saúde, outras vezes apenas a conservo. Para quem a acolhe, minha providência jamais faltará. Experimentá-la-ão aqueles que realmente nela confiarem, sem ficar só em palavras, como aqueles que imploram e clamam com amor, com fé, e não apenas dizendo, Senhor, Senhor. Não reconheço os que me imploram sem a prática das virtudes, sem a vivência da justiça. Eu te garanto, jamais faltará a minha providência para quem nela espera. Somente estará ausente para os que se desesperam ou confiam em si mesmos. Sabes que é impossível confiar em duas forças opostas. Foi o que afirmou meu filho no Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores, pois se serve a um, despreza o outro.
Nem existe prestação de serviços sem esperança. Quem serve espera agradar ao patrão ou dele receber uma paga. Sonha sempre com algum proveito. Este é o motivo por que ninguém aceita prestar serviços ao inimigo do próprio patrão, ao menos que espere dele alguma coisa, correndo o risco de perder o que contava receber do primeiro. O mesmo acontece, filha querida, com a alma. É preciso que ela deposite esperança em mim. Caso contrário, confiará no mundo ou em si mesma. Amando a própria sensualidade, estará a serviço do mundo, com esperança de obter prazeres e utilidades temporais. Mas achar-se-á longe de mim. O homem que deposita sua confiança nos bens passageiros e vazios, nem alcançará o que pretende. Quem espera no mundo e em si mesmo, por certo não confia em mim. Ora, odeio os desejos maus, tanto que entreguei à terrível morte da cruz o meu filho. Quem se comporta daquele modo não se assemelha a mim nem a ele. Ao confiar em mim e ao servir-me, necessariamente o homem tem de renunciar a si e ao mundo, tem de não apoiar-se na própria fraqueza. A esperança humana é mais ou menos perfeita, conforme o amor da pessoa. Será igualmente nesta medida que cada um terá a experiência da minha providência. Aqueles que me servem e só em mim confiam, experimentá-la-ão mais profundamente do que as almas cuja esperança se fundamenta em interesses e compensações. Os primeiros são os perfeitos no amor, dos quais já te falei. Os últimos, de esperança interesseira, são os imperfeitos. Capítulo 32. Providência geral e particular. Tanto aos perfeitos como aos imperfeitos, jamais faltará a minha providência, a não ser no caso de que caiam na presunção de confiar em si mesmos. Tal presunção e autoconfiança são frutos do egoísmo. Elas ofuscam a inteligência, destroem a luz da fé. Por causa delas, a pessoa não raciocina, não toma consciência da minha ação providencial, muito embora dela aproveite, pois ninguém existe, santo ou pecador, que fique fora da minha providência. De mim tudo procede, sou aquele que sou, sem mim nada existe, menos o pecado. Esses presunçosos, mesmo beneficiados por minha providência, não a entendem, não a percebem, não a amam. Por isso não usufruem da minha graça. Veem tudo distorcido, mesmo sendo retas todas as coisas. Cegos captam a luz como escuridão, e a escuridão como luz. Ao colocar sua esperança e esforços no mal, caem na murmuração e impaciência. Filha querida, como podem ser assim tão loucos? Como podem achar que eu, bondade suma, lhes deseje o mal nos pequenos acontecimentos da vida, sabendo, através dos grandes acontecimentos, que somente desejo sua santificação? Como não conseguem ver pela luz natural da razão minha providência e bondade que estão presentes, e eles não podem negá-lo, na criação e na redenção pelo sangue de Cristo? É algo evidente, não podem negar, e por isso ficam amesquinhando-se diante da própria sombra. É que reprimem a própria capacidade natural de entender. A pessoa desvairada não percebe que vivo em contínuos cuidados pelo mundo, em geral, e por cada homem, em particular, de acordo com suas necessidades. Durante esta vida, ninguém fica parado. Todos vão mudando até atingir a meta final e definitiva. Por isso, sempre ajudo cada um na situação em que se encontra. De um modo geral, dei no Antigo Testamento a lei de Moisés e os oráculos dos profetas. Antes da vinda de Jesus, o povo judeu não ficou sem profeta que o confirmasse com suas palavras, infundindo-lhes esperança no profeta dos profetas, o qual viria tirá-lo da escravidão, libertá-lo, abrir-lhe o céu com o próprio sangue, aquele céu por tanto tempo fechado. Depois da vinda de Cristo, nenhum outro profeta apareceu para dizer aos judeus que suas esperanças tinham se realizado.
Já não ocorria a presença de profeta para explicar o que sucedera. Muito embora os judeus, por cegueira, não tenham reconhecido meu filho, após os profetas providenciei que viesse meu filho como mediador entre mim e vós. Seguiram-se os apóstolos, os mártires, os doutores, os confessores, dos quais já falei. De todas as coisas cuida a minha providência, desde as menores até as maiores. É a providência geral em favor de todos aqueles que a aceitam. Aos homens, em particular, ajo conforme quero. Acontecerá a vida ou a morte, a fome ou a sede, mudanças de posição social, nudez e calor, injúrias, caçoadas e traições. Permito que as pessoas digam e façam tudo. Não procede de mim a malícia da vontade, presente naqueles que praticam o mal e injuriam. Mas de mim recebem o ser e a existência. Sem dúvida, não lhes dou o ser para que pequem contra mim e o próximo. Dou-o para o serviço e o amor. Permito o mal a fim de que o ofendido prove sua paciência ou a adquira. Às vezes deixo que todos se ergam contra o justo, chegando mesmo a matá-lo. Os seguidores do mundo se admirarão. Acharão injusto que o inocente morra na água, no fogo, devorado pelas feras ou sob os escombros de uma casa. Tais acontecimentos parecerão estranhos a quem os olha fora da fé. O fiel que experimentou minha providência nos grandes acontecimentos referidos acima, não pensará assim. Ele sabe que tudo faço com providência, com a única finalidade de salvar os homens. Tudo olha com respeito, não se escandaliza por alguma intervenção minha a seu respeito ou a respeito dos outros. Tudo supera com paciência. Minha ação providencial está presente em todos os seres. Todos eles lhe são submissos. Pessoas há que consideram o granizo como uma crueldade, assim como as tempestades, os raios, quando os deixo cair sobre o corpo de alguém e dizem que não providenciei pela incolumidade da pessoa. Embora tais pessoas julguem o contrário, o que realizo em tais casos é livrar alguém da morte eterna. Os maus pervertem inteiramente minhas ações. Interpretam-nas conforme seu mesquinho modo de sentir. Filha querida, quero que o compreendas. É pela paciência que tolero os homens criados à minha imagem e semelhança e por amor. Mas presta atenção. Fixa teu pensamento em mim. Procura recordar-te daquele caso particular pelo qual imploraste a minha providência. Como sabes, atendi teu pedido, e aquela pessoa retomou o seu lugar sem perigo de vida. Pois bem, o que aconteceu aquela vez, em caso particular, sempre se verifica no geral. Livro O Diálogo, Santa Catarina de Sena. Capítulo 31. Catarina fixa o pensamento em Deus. Então aquela serva fixou o pensamento na majestade divina com muita fé e desejo santo. As palavras divinas haviam-lhe manifestado melhor a verdade sobre a providência de Deus. Obedeceu à ordem recebida, pôs-se a meditar e viu no abismo do amor divino como Deus é a majestade suma e eterna, como Ele permite os sofrimentos e consolações, como tudo faz no intuito de salvar a humanidade, sendo o sangue de Cristo derramado em uma grande chama de caridade, a prova de que tudo isso é verdade. Capítulo 32. Queixa divina e pedido de atenção. Então dizia o Pai Eterno: há pessoas cegas por causa do egoísmo. Escandalizam-se e são impacientes. Com essas palavras, retomo o que dizia antes, quando explicava sobre minha providência geral e particular. Julgam que tendem ao mal, ao ódio e ao prejuízo dos homens os acontecimentos que permito para seu bem, no desejo de livrá-los das penas eternas, de ajudá-los, de dar-lhes a vida sem fim. Sabes por que se impacientam? Porque confiam em si mesmos, não em mim. Este é o motivo pelo qual se adentram na escuridão e nada compreendem. Odeiam realidades que haveriam de respeitar. Orgulhosamente emitem julgamentos a respeito das minhas decisões sempre retas.
Comportam-se como cegos que pretendessem condenar ou absolver alguém apenas através do conhecimento obtido pelo tato, paladar e audição. Preferem não apoiar-se em mim, luz verdadeira, alimento dos espíritos e dos corpos. Na realidade, sem mim nada poderão fazer. Mesmo quando alguma pessoa me ajuda, sou eu que lhe dou o querer e a aptidão, a capacidade e a ciência necessárias para a ação. Infelizmente, o homem enlouquecido prefere basear-se no seu tato, que é enganador, porque não possui luz para discernir as cores. Fundamenta-se no seu paladar igualmente enganador, incapaz de perceber que um animal imundo passou por sobre o alimento. Segue a audição, passível de ilusões, por seguir o canto, sem ver o cantor, que com a beleza da música pode dar-lhe a morte. Eis o modo de agir daquelas pessoas. Cegos, sem entendimento, vão apalpando os prazeres do mundo e condenando os bons. Não percebem que tais prazeres formam um tecido que fere, cheio de infelicidade e dores, pois o coração, que os desfruta, vive longe de mim e se torna insuportável a si mesmo. Também a vontade se alegra desordenadamente em tais prazeres, já que são agradáveis. Na realidade, escondem animais impuros, os pecados mortais, que sujam a alma, desviam-na da minha semelhança e lhe tiram a vida da graça. Se a pessoa não se purificar, no fim terá a morte eterna. O egoísmo é o ouvido do pecado. Os apelos da sensualidade parecem um harmonioso som e enganam o homem. Ao caminhar na vida atrás do amor desordenado, algemado pelo pecado e entregue às mãos de seus inimigos, vai para o abismo. Cego de egoísmo, confiante em si mesmo e no próprio saber, deixa de apoiar-se em mim, que sou o verdadeiro caminho e guia. A estrada foi construída por meu filho Jesus, que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. São João 14,6. Ele é igualmente a luz. Quem nele caminha não erra, nem anda nas trevas, pois ninguém pode vir até mim, senão por ele. Meu filho é um comigo. Como já disse, Cristo é uma ponte pela qual deveis passar, a fim de chegar à meta final. Apesar de tudo isso, aqueles infelizes não acreditam em mim. Desejo que se tornem santos. Nessa finalidade, faço acontecer ou permito os eventos, mas eles se escandalizam. Eu sustento-os no ser, amo-os sem ser amado, enquanto eles me perseguem na impaciência, no ódio, na murmuração, na infidelidade. Donos de uma inteligência entenebrecida, investigam meus ocultos julgamentos. Sem autoconhecimento, não me conhecem, não compreendem a justiça do meu modo de agir. Filha, queres que te mostre quanto se engana o mundo a respeito dos meus mistérios? Presta atenção e olha para mim. Entenderás aquele caso particular e depois poderei falar-te o que acontece no plano geral.